10 coisas que os dentistas não te falam sobre os implantes nas consultas de avaliação. Nós estamos continuando e hoje é a parte 3 sobre o conteúdo muito importante para você que está pensando em colocar seu implante, você já colocou e tem dúvidas, e você que nem sabe que precisa desse tratamento. E vamos lá, começando pelo tempo de recuperação e cicatrização mais rápido do que você pensa. Então essa é uma pergunta que de vez em quando surge no consultório. Mesmo que você já tenha feito a pergunta, a resposta pode ser um pouco diferente da que eu vou te mostrar agora. A recuperação do implante, ela é uma recuperação que muda conforme o implante a ser escolhido. Você já sabe que o implante não é igual ao outro. Existem diferenças não só no formato, no design, mas também existem diferenças no tempo de espera pela cicatrização. Porque você sabe, colocou o implante, a coroa, que é o dente fixo sobre o implante, ou a prótese fixa, se for uma protocolo, ela não pode ser fixada já em seguida, no mesmo dia, na mesma hora. Existe um período de espera pela cicatrização, salvo se for um caso de carga imediata, que é uma modalidade de tratamento. Nós vamos falar sobre isso no final desse vídeo, fique aqui. A carga imediata é a única situação em que a prótese é fixada logo depois de um implante colocado. Pulando essa parte da carga imediata, o tempo de recuperação varia. Via de regra, para a arcada superior, nós temos um período médio de 6 meses e na arcada inferior, 4 meses. Doutor, mas é muito tempo e nesse período aí que eu estou esperando o implante cicatrizar e eu fico sem meus dentes, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou conversar com os meus amigos, meus filhos? Não vou poder sorrir, vou colocar uma máscara e pronto. Calma lá, meu amigo, minha amiga. Não precisa ser assim. Existe sim tratamentos provisórios. Enquanto você está aguardando o período de espera, você pode usar tranquilamente uma prótese provisória. O que os dentistas muitas vezes esquecem de falar é que a prótese provisória é um tratamento temporário e que muitas vezes deixam as pessoas um pouco inseguras e desconfortáveis, porque a prótese provisória muitas vezes ela não pode ser fixada imediatamente sobre o implante. O que nos resta em muitas situações, uma prótese móvel. Cá para nós, você está saindo de uma prótese móvel para ir para uma fixa, ainda tem que usar prótese móvel mesmo com o implante? Pois é, muitas vezes não tem o que fazer. Não tem escapatória, a prótese móvel vai ter que ser usada. Mas ainda bem que o tempo é curto, porque o tempo passa para todo mundo, certo? Então para você também vai passar. Calma lá, tenha paciência, não apresse o seu dentista, não queira colocar o dente fixo logo assim muito rápido, porque o prejuízo pode ser grande. Doutor, se o tempo é variável, por que não existe um padrão? Não existe um padrão porque existem implantes que são desenvolvidos para um tempo de espera mais curto. Então existe sim fabricantes que estão investindo pesquisa para que o tempo de espera seja cada vez menor e seguro. Então existe um implante que você espera bem menos tempo. Mas tem uma coisa importante sobre isso. Ele é um pouquinho mais caro. Sim, a tecnologia investida, o tempo de pesquisa, a qualidade do produto, do material, não é brasileiro. Então, ele é mais caro sim. Aí você pesa na balança o que fica mais confortável para você. Ter um tempo abreviado mais curto, ficar menos tempo de máscara usando prótese móvel, mas tendo que gastar um pouquinho mais, ou espera o tempo regular, usa a prótese móvel um pouquinho mais de tempo e tá tudo certo. Continuando, a cicatrização óssea, nós falamos que ela pode ser mais rápida, mas em termos de segurança,
as tecnologias estão evoluindo tanto que ela é uma cicatrização cada vez mais segura. Significa que há um risco cada vez menor de perder implantes. Então, existe sim o risco de perder implantes, doutor? Existe o risco de perder implantes. E é uma coisa que os meus colegas não falam em sua explanação durante uma consulta de avaliação, por exemplo, porque parece que o implante é a 7ª ou 8ª maravilha do mundo. Vai substituir o seu dente, você nunca mais vai precisar se preocupar e nem voltar ao dentista. Me engana que eu não gosto. Por quê? Porque o implante ele está substituindo um dente natural que já foi perdido, não deu certo. O que era seu já foi embora. Então, um elemento artificial, que é o implante, por mais que seja biocompatível, que é o titânio, se não receber os devidos cuidados, pode ser perdido. A cicatrização óssea, ela é segura sim, mas não livra você da responsabilidade de ter cuidados especiais durante esse período. Os cuidados necessários, vamos falar de cuidados necessários assim, logo depois da cirurgia. Saiu da cirurgia, pensa que você vai precisar fazer repouso. Esse repouso não é você deitar numa cama lá, 2 dias sem se mexer, não faz nada. Não é isso, meu amigo, minha amiga. Não tira proveito disso, hein? É o seguinte, o repouso relativo significa não fazer esforço durante 7 a 10 dias, não pegar peso, não se abaixar muito. Também compressa com gelo logo depois. Vai para casa, compressa com gelo na região por um período aí de no máximo 1 hora. O que é importante também na alimentação, evite alimentos quentes, evite o calor. Quanto tempo, doutor? Em média, 4, 5 dias, temperatura ambiente de preferência e pode beber gelo, tá? O gelo faz muito bem. Evite mastigar sobre a área, sob qualquer hipótese. E o tempo depende da prótese que você escolheu, depende do implante. Se for aquele implante de tempo de cicatrização mais rápida, em 30 ou 40 dias você já pode voltar a mastigar normalmente. E cuidado extraordinário com a higiene. Bochechos, sempre que possível, lembrar de fazer de manhã e à noite. No período aí de pós-operatório imediato, que é o primeiro dia, você pode até ficar um pouco mais tranquilo, relaxar um pouco mais no bochecho. Os tecidos moles estão aí cruentos, né? Significa que a cirurgia acabou de ser feita, então tem um pouquinho de sangramento ainda. Então, no segundo dia, aliás, no primeiro dia após a cirurgia, seria 24 horas depois, intensifica a higienização com bochechos de manhã e à noite, usando um produto chamado clorexidina, tá certo? É esse o indicado para o pós-operatório. Nome comercial tem vários, mas a clorexidina é fundamental no pós-operatório. Vamos lá? Doutor, vamos falar sobre dinheiro. O que o profissional não fala na consulta depois, quando está fazendo o fechamento ali, existe alguma coisa que o profissional não fala? Olha, já não é tão complicado assim hoje em dia, porque a primeira coisa que o paciente pergunta já é: quanto vai custar, doutor? O dentista só não pode lhe dizer assim, logo de arrancada, sem fazer o exame e sem a tomografia, então ele vai esperar um pouquinho para te dizer quanto vai custar. Aqui nesse vídeo eu também não posso dizer para você quanto vai custar seu implante. Quer saber por que eu não posso falar? Primeiro, porque existe um órgão regulatório dentro da minha profissão, chama-se Conselho Federal de Odontologia. E lá existe uma lei que é vedado ao cirurgião dentista informar preços assim, dessa forma pública, como se eu tivesse me adiantando ou estivesse excluindo o diagnóstico. Porque o diagnóstico é importante. Depois que eu sei qual é o problema que você tem, eu vou planejar com um exame chamado tomografia qual é o implante ideal. Eu ofereço a você o implante ideal
eu ofereço o preço, inclusive condições. Nesse caso, aí eu posso falar sobre dinheiro com você. Mas saiba você que o importante é você entender que isso é um investimento, não é custo. Você está investindo em qualidade de vida, investindo em relacionamentos. O que, doutor? Quer dizer que se eu trocar o meu sistema aí de sorriso por implantes, eu estou melhorando os meus relacionamentos, eu estou investindo no meu casamento, nas minhas amizades, nos meus relacionamentos familiares? Com certeza você está, porque isso facilita a comunicação, a sua comunicação com os seus familiares, com a sua esposa, com seus filhos, porque você não tem bloqueios nem para sorrir e nem para falar livremente. Outra coisa importante é que você passa a se alimentar melhor. E as opções de pagamento, doutor? O dentista tem dificuldade em tratar disso? Olha, o que acontece muitas vezes nesse quesito custo de tratamento, aí eu faço uma ressalva, é importante você sair do consultório do dentista com um papel, um descritivo de tratamentos. E de preferência que esse descritivo esteja listado, item por item, procedimento por procedimento. Se é um implante, precisa estar no orçamento impresso. Qual é a marca do implante, qual é o modelo, o tipo, porque dentro de uma marca existem vários implantes conforme a necessidade de cada paciente. E você precisa saber qual é o implante planejado para você. E a prótese, as características, qual a qualidade dos dentes, qual a coloração que vai ser utilizada. Tudo isso descritivo, discriminado no papel, e você sai com aquilo do consultório já com o parcelamento sugerido ali embaixo. Se é cartão, se é boleto, se é dinheiro, se é cheque, enfim, cheque ainda se usa, né? Acho que sim. Você vai ter a opção e a liberdade de sugerir ao seu dentista, se ele concordar, de parcelar o seu tratamento. Hoje, saiba você que se você não sabe, é possível parcelar tratamentos odontológicos em 24 vezes com boletos ou cartão de crédito. Acredita? E isso não interfere no tempo de tratamento. Se você programa o tratamento com seu dentista, vai durar 4 meses, para ele, se ele utilizar algo determinado intermediário financeiro, ele usa uma empresa que intermedia a negociação, ele faz o seu tratamento em 4 meses, conclui tudo e recebe em 24 vezes. Você paga para o banco ou para a operadora de cartão em 24 vezes. O dentista muitas vezes recebe até antes. Para o profissional é uma maravilha isso. Antigamente não é assim. Há 10 ou 15 anos atrás, o profissional só conseguia fazer parcelamento se ele assumisse o risco de ter inadimplentes no seu consultório, porque o parcelamento era direto com o dentista. Agora, existem muitas facilidades tecnológicas para que o profissional tenha em seu consultório e ofereça ao paciente parcelamentos sem risco algum e com juros bastante reduzidos. E não se importe de pagar juros. O que, doutor? Que isso? Eu gosto de pagar tudo à vista. Tá bom, mas seu orçamento ficou acima das suas possibilidades à vista. Se você deixar de fazer o tratamento por causa dos juros e demorar 2, 3 anos, no final de 3 anos, quando você retornar para fazer, o tratamento fica mais caro do que os juros que você deixou de pagar. Aí não é negócio. Então, muitas vezes, não se incomode de pagar juros para uma operadora, porque se você quer economizar um pouco mais, esperar 6 meses, 1 ano para fazer, o seu problema se agrava, fica mais difícil, aí fica mais caro, muitas vezes pode até dobrar o valor do tratamento, então não compensou deixar de pagar juros, tá certo? Dica para você. Continuando. Doutor, se eu terminei o tratamento com implantes, quando eu tenho que voltar no dentista? Daqui 5 anos, 10 anos? Porque implante não vai mais doer, né? Não é igual o dente que tem cárie, não é mesmo? Não.
implante realmente não tem cárie, mas implante pode ter uma chamada doença periimplantar. Implante pode ter acúmulo de tártaros, implante pode ter coroa, dente, prótese fraturada, implante pode ter perda óssea. Então, você precisa voltar ao dentista. Como que funciona isso? Bom, a higiene, o seu profissional, o seu especialista vai lhe indicar como fazer. Depende. Cada sistema tem uma forma de fazer a higienização. E o que é muito importante aqui, manutenção regular. E não é igual para todos. Tem pessoas que precisam voltar ao consultório a cada 6 meses, a cada 4 meses. Vai depender de como você lida aí com a sua forma de limpar os seus implantes. O que é importante é evitar acúmulo de tártaro, evitar a periimplantite, evitar gengiva inflamada. Tá certo? Esteja bem informado sobre riscos e complicações de implantes. Doutor, tem risco, doutor? Tem. Então o profissional tem que seguir uma linha clara, aberta e sincera com você sobre os riscos de colocar implantes. Existem riscos sim e precisam estar bem claros, de preferência até um texto explicando os riscos, tá certo? Mas quais são os riscos, doutor? Olha só, geralmente a perda de implantes está associado, na maioria das vezes, com hábitos do paciente. Por exemplo, bruxismo. O bruxismo é aquele apertamento dental. Você sabe que o bruxismo muitas vezes você não tem controle. E é comum eu ouvir essa história do paciente. Doutor, eu estava mastigando um pedacinho de pão e quebrou o dente da prótese. Doutor, como é que pode? Esse dente é muito fraco, né? E eu digo para você que não é o pedacinho de pão macio que quebrou a sua prótese. Você pode estar fazendo durante a noite uma coisa chamada bruxismo e é involuntário, você não tem controle sobre isso, é durante o sono profundo. Você faz aquele apertamento dental de uma forma e você ainda movimenta a mandíbula, faz esse movimento. Então o atrito gerado ali na região dos dentes vai promover trinca na prótese, vai promover fissura na prótese, a prótese fica estressada e muitas vezes um pedacinho de pão, por mais macio que seja, pode ser o gatilho para a prótese terminar de fraturar. E a culpa é do pedacinho de pão, né? Não é por aí. Então você sabe, bruxismo, como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo bruxismo? Não tem escapatória. Às vezes tem que usar uma plaquinha meio relaxante para que ao morder e apertar, toda aquela força de mastigação seja distribuída em toda a superfície da prótese, protegendo a sua prótese, protegendo o seu dente da prótese. Então, via de regra, bruxismo não tem um tratamento que resolva, mas tem como diminuir o risco de fratura da prótese. Um hábito terrível para a perda de implantes é o tabagismo, é o cigarro. Nós já falamos sobre isso. Então, riscos e complicações estão relacionadas com hábitos também. Bruxismo, tabagismo, que é o hábito de fumar. Problemas sistêmicos. Que problemas sistêmicos, doutor? Bom, eu já falei em outro vídeo. Diabetes, hipertensão, mulheres que têm osteopenia, tudo isso são entraves para que a cirurgia dê certo para você. Então, avalie com o seu médico, com o seu cardiologista, com o seu dentista, todas essas condições, se você está apto a receber implantes, para diminuir o risco de perder, o risco de insucesso ou o risco de afetar a sua saúde geral. Tá certo? Um outro risco, que é um elemento bem complicador aí, é a imperícia ou a negligência profissional. Graças a Deus que para isso o risco é menor, porque cada vez mais os profissionais estão se especializando, estão sendo cada vez mais cuidadosos. Por quê? Porque eles querem, a maioria dos profissionais querem entregar o melhor para seu paciente. Então, eu acredito que o risco esteja diminuindo. Há muito tempo atrás,
quando a implantodontia começou a virar febre, como é a harmonização facial hoje, que é uma febre, quando colocar implantes era uma febre, então todo mundo queria fazer implantes e não existiam muitas escolas de pós-graduação para que os profissionais ficassem assim, muito experientes. Então muitos se lançavam nessa especialidade aventurando. E os sistemas de implantes não eram tão tecnológicos e tão seguros quanto hoje. Então se perdia muito mais implantes há 10 anos do que se perde hoje, tá certo? Então existe o risco de perder, é pequeno, mas se atenha a estes fatores que eu acabei de citar aqui. Doutor, quais são os resultados estéticos que eu posso esperar desse tratamento com implantes? Doutor, eu vou ter uma prótese parecendo uma bela dentadura? Doutor, eu vou ficar com o meu sorriso natural? Doutor, o implante, além de devolver o meu sorriso, vou mastigar, mas será que eu vou poder sorrir assim como eu sorria há uns 30 anos atrás? Eu tenho até foto disso. Então essas queixas eu ouço muito. E o que eu tenho para lhe dizer é que sim, existe hoje uma possibilidade muito, mas muito grande de você ser muito feliz com as próteses sobre os implantes. Então as próteses estão cada vez mais naturais. Os implantes eles devolvem o sorriso, sim, devolve a função de mastigar, sim. E a solução, ela além disso, ela pode ter uma aparência extremamente natural, melhor do que era antes, melhor do que você era há 20 anos atrás. Então, quer dizer que um tratamento com implantes como esse, você pode rejuvenescer 10 ou 15 anos. Eu estou falando isso muito sério. Isso é uma das coisas mais prazerosas de se observar nos pacientes. E eu vejo isso no consultório. Quando eu entrego a prótese, faço as fotografias finais, as pessoas ficam se olhando em diversos ângulos e se olham e ainda assim não acreditam. Vão para casa, começam a ouvir os comentários de familiares, amigos, filhos, e aí ela se sente confiante, porque ela começa a ouvir. Mas que coisa linda que ficou o seu sorriso. Você ganhou 10 anos mais jovem. Nossa, esse seu dentista é um gênio. Nossa, mas está muito bom. Esse tipo de comentário é muito comum por aqui. Modéstia à parte, o Dr. Douglas aqui não deixa barato. Os tratamentos realmente que são entregues no consultório entregam ao paciente a possibilidade real de você rejuvenescer, ganhar alguns anos, botar a sua autoestima lá para cima e você verdadeiramente começar a gostar de você mais do que você gostava. Tá certo? Então, sinta-se confiante depois de um tratamento com implantes. Comer qualquer tipo de alimento, logicamente evite as atitudes precipitadas, abrir tampa de garrafa, morder milho de pipoca sem estourar. Aí você está contando com a sorte, né? Que isso realmente pode trazer fraturas e situações vexatórias para você, até com seu dente natural. Fora isso, os implantes vão permitir que você tenha uma vida muito, muito prazerosa. Você vai desfrutar de situações muito completas de relacionamentos e uma coisa completamente ainda por você sonhada, se você ainda não fez o implante. 10º ponto, estamos chegando no final. Nós vamos falar sobre tecnologias inovadoras, mas não hoje. O próximo vídeo é o fechamento dessa 10 coisas que os dentistas não falam. Eu estou no 10º ponto, eu vou deixar para falar no próximo vídeo, eu vou deixar você com curiosidade. Se você está aqui e está assistindo a estreia, então o próximo vídeo, que é o último da série, você vai ver só na outra semana. Calma lá, se inscreve no canal, ativa esse sininho aí para receber todas as notificações quando a gente estiver subindo os vídeos, para que você receba logo e fique sabendo quais são as tecnologias
mais revolucionárias que estão trazendo conforto, segurança e qualidade de vida com implantes, tá certo? Você vai saber. Encerrando aqui, não posso deixar de pedir para você, curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal. Querendo saber mais sobre a prótese protocolo, em algum lugar nessa tela aqui, na descrição, você vai ver alguns links. Um dos links vai te levar para essa página aqui, que é Tenha o melhor sorriso da sua vida com dentes fixos e implantes. Você vai ver, vou descer um pouquinho, existe um vídeo onde eu mostro aqui no vídeo sobre o que é a carga imediata. Você vai aprender o que é carga imediata. E aqui o Dr. Douglas falando, tá vendo? Então, abaixo do vídeo você vai ler alguns textos explicativos sobre a protocolo e você vai também saber como é o trabalho que nós desenvolvemos aqui. Você tem também agenda na sua tela, você vai escolher um horário, você vai colocar os seus dados, vai marcar essa consulta tudo pela internet, nem precisa falar com a minha secretária. E abaixo disso tudo você tem o depoimento dos pacientes atendidos pelo Dr. Douglas aqui no consultório. Então, havendo interesse, não se acanhe, entre em contato conosco através dessa página, por esses botões que você viu. Eu vou ter um imenso prazer de falar com você, explicar tudo que eu puder por ali, mas o melhor mesmo é estar no consultório. Grande abraço, até o próximo vídeo. Dr. Douglas falando com você, diretamente aqui de Florianópolis, Santa Catarina, aqui do consultório. Até o próximo!